Então, meninas, vocês estão vendo aqui? Só me dá um ok aqui no chat mesmo. Vocês estão vendo aí a apresentação certinho? Ah, beleza. Obrigada, André. Então, assim, uma boa noite a todas vocês. Para quem vai nos assistir depois aí também. É um tema aí bem importante para a gente, né? Para que a gente sempre procure trabalhar dentro da ética profissional, apesar de não sermos ainda reconhecidos como profissão, nós somos aí uma ocupação nesse momento. A busca é porque a gente se torne uma profissão. Já tem o projeto, né? No Senado lá, para aprovação, mas está sempre tentando, né? A Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia sempre está fazendo a documentação para essa tentativa, assim como da psicopedagogia. Uma hora, quem sabe, a gente consegue, né? Muda algumas vertentes aí, de cargas horárias, provavelmente, né? Quando se torna profissão, a carga horária não é só o que nós temos na especialização. Provavelmente todo mundo vai ter que fazer adaptação na época, mas a nossa vontade é que se torne aí profissão para que a gente possa ter um conselho, né? Um conselho federal, um conselho regional, né? E tudo mais, porque é em cima dele que a gente vai poder nos basear com orientações diante da nossa profissão, né? Tanto da psicopedagogia, que a gente busca isso há anos, quanto da neuropsicopedagogia. Infelizmente, a psicologia veta bastante, o Conselho de Psicologia veta bastante as nossas tentativas, principalmente na psicopedagogia, porque a neuro ainda é muito nova. Porque eles sempre falam que algumas áreas são da psicologia e fica meio que uma briga ali, né? Desnecessária, porque cada um sabe muito bem do seu trabalho e eu acho uma pena esse pensamento de que a psicologia tem que ser, né, acima de tudo, de todos. Eu acho isso uma pena, assim mesmo, porque, na verdade, nós somos um conjunto, né? Hoje mesmo estava terminando de montar essa aula de vocês e fala-se muito do trabalho do neuropsicopedagogo em um trabalho multidisciplinar, num trabalho junto com outros profissionais, né? A gente tem que pensar nesse sentido. E, na verdade, na prática, a gente já tem isso, gente. Na prática, eu tenho várias amigas psicólogas maravilhosas que me indicam e eu indico para elas, o que é da alçada delas eu mando para elas, o que é da minha alçada elas mandam para mim, e é muito jóia, assim, sabe? Então, essa briga ainda que existe é muito desnecessária e retrógrada, né, gente? Ninguém evolui com isso. Se tudo já fosse profissão, teríamos já graduações, né? Já teríamos aí algo mais sério até, porque existem muitas especializações que não trazem tudo aquilo que a gente precisa, né? Para atuar de uma maneira profissional. E então, por isso que eu trouxe esse assunto para vocês, né? Falando dessa ética do neuropsicopedagogo, para que a gente possa conversar, discutir. Eu quero muito que vocês participem, que vocês perguntem, que vocês acrescentem, né? Vocês sabem de todo esse trabalho, tá bom? Boa noite para quem eu não tinha dito ainda, não tinha visto. Oi, Dani! Que legal te ver aqui. Eu não estou te ouvindo. Tá sem áudio ou eu que estou sem áudio, será? Vocês estão ouvindo, gente, ou eu que estou? Tô ouvindo nada, só você. Dani, alguma coisa no teu microfone. Veja ali, tem alguma coisa que tá. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Não, pior que não. Você digita aí. Você digita. Deixa eu arrumar meu layout para ver mais vocês. Deixa eu aumentar aqui. Nem todo mundo está aparecendo para mim. Então, vamos lá, gente. Qualquer coisa, vocês escrevam aí no chat também, tá? E dúvidas vão surgindo, vocês vão falando. Então, eu me baseei, eu abri uma pasta lá no Drive já, com ética do NeuroPP, né? Lá eu já coloquei essa apresentação, já coloquei lá o código de ética,
que eu me baseei para montar a aula, né? Isso é fácil, isso tem lá na Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, um documento que a gente tem que ter conosco. Imprimam, deixem do lado de vocês, sempre que surgir dúvida, tá ali. O meu é todo rascunhado, todo marcado, né? Olha aqui, ó, tudo que eu vou estudando para saber sobre a minha profissão, né? É importante a gente ter isso ali junto com a gente no nosso trabalho, tudo bem? E aí, o Código de Ética, por que eu me baseio pela Sociedade Brasileira de Neuropsicologia? Como nós não somos uma profissão, não temos um conselho, eu digo que é o melhor acesso que a gente pode ter a esse tipo de comunicação. Mesma coisa na psicopedagogia, né? A gente tem lá a ABPP, né? Que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia, tem a nacional, tem a regional, enfim, ela já é algo até mais organizado que a Neuro, porque ela é mais antiga, né? E lá também a gente pode se nortear, né, em questão de quando me surgem dúvidas na psicopedagogia sobre a questão de ética e tudo mais, é lá que me baseio. Na neuropsicopedagogia é a base que nós temos, né? Se vocês olharem lá no corpo né, dos profissionais que competem à sociedade, são as pessoas que maiores criadoras hoje que nós temos dos conteúdos da neuropsicopedagogia, né? Nós temos a Rita Russo, Luiz Antônio, a Angelita, a Solange, o Fabrício, enfim, vários profissionais ali que são os que levantam a bandeira, que fizeram, né, a proposta para se tornar uma profissão, né? Então, eu gosto de me basear por eles. Eles são professores da Sensupeg, eu sou aluna Sensupeg. Vou ser bem sincero para vocês, é o lugar que eu vi com melhor qualidade de ensino em relação a NeuroPP, porque Rita que montou o curso e Rita que montou neuropsicopedagogia, né? Mas isso não quer dizer nada. Eles também têm falhas, tem coisas também que deixaram a desejar, como qualquer especialização aí, gente. Não é a perfeição, não. Mas é claro que é uma base, né, mais assertiva. Tanto que, às vezes, vocês me perguntam algumas coisas, eu fico assim, puxa, não é isso. Mas eu quero confirmar para ver se eu não estou falando besteira, né? Porque a gente não é sabedor de tudo. E eu sempre procuro os meus professores que estão dentro da sociedade. A Angelita mesmo é uma que eu sempre converso com ela sobre essas questões éticas. E ela prontamente me responde, muito colaborativa, muito joia. Deixa eu pôr aqui. Aí, por sinal, em maio, se tudo der certo, nós faremos uma live, eu e ela na minha página, falando sobre isso, sobre o trabalho da neuropsicopedagogia, né? Ela tem um conhecimento, gente, assim, gigantesco, né? Quem não segue ela no Instagram, depois eu passo, se vocês quiserem, lá no Grupo Conexão, sigam. Ela está até ministrando agora uma formação mais curta sobre neuropsicopedagogia, ela é muito boa, séria no que ela traz para a gente, né? Ela é uma pupila da Rita Russo, né? E aí eu já convidei ela, assim, ela falou, não, ó, agora tá meio cheio tudo aí, porque eu falei que ia ser à noite, né? Mas em abril a gente vai conversar para estar montando, e eu vou anunciar para vocês, gostaria muito que vocês participassem ali quando eu anunciar essa live, porque vai ser, assim, fantástica, gente. Um profissional, assim, que, sabe, é maravilhosa, tá? Bom, no Código de Ética, então, a gente tem lá a Classificação Brasileira de Ocupação, somente por enquanto, que é o CBO, o clínico e o institucional, né? O 23.94.040 e o institucional 45, né? Então, você pode... Aí, eu vi que o pessoal colocou ali essa semana, coloca no carimbo, não coloca? Pode colocar, gente, não tem problema nenhum. Não vai fazer diferença, porque não é o teu código, não é o teu registro no conselho. É um código de ocupação. Até a Ana falou sobre isso lá. Quer pôr? Pode pôr, mas é indiferente. Entendem? Porque, assim, eu tenho um carimbo que tem, eu tenho outro carimbo que não tem. Quando me dá na doida lá. Então, assim, porque não vai fazer diferença. Não é o teu registro, é o registro da neuropsicopedagogia. Então, não vai fazer diferença. A gente coloca no carimbo que é pertinente ao nosso código. Geralmente é assim, tá? Então, tanto que na psicopedagogia também não tem, eu não ponho. Perdão, gente.
Então, só para deixar ali, fica a escolha de cada um de vocês, tá? E aí fala-se que a responsabilidade do Conselho de Ética e Conselho Técnico Profissional da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, né, a SBNPP, ele é um órgão formador de opinião. Nós não somos obrigados. Eles falam aqui muito nesse código para a gente estar associado, porque remete ali a um profissional qualificado. Mas, na verdade, gente, não é uma obrigação, porque é uma sociedade. Né? Então, como o valor é um pouquinho alto, nem todo mundo é sócio. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas a gente pode usar como norteador, tá? E aí a ideia desse código que foi formado em 2021, tá? Abril de 2021. E aí a ideia é que a gente consiga ter essa idealização, nossa, tô travada hoje, e constituição dessa sociedade mais forte, né? Então, assim, a função da sociedade e do código, principalmente, é que a gente consiga reconhecer a função do neuropsicopedagogo e que a gente possa avançar nisso, que não seja meramente ali uma especialização, né? Que ela tenha um trabalho adequado, digno, um norteador, que seja legítimo, né? Então, assim, o código traz uma responsabilidade. Quem me conhece, quem já fez curso comigo, quem assiste as minhas aulas aqui no Conexão há muito tempo já, eu sempre bato nessa tecla. Gente, nós temos que ter uma ética profissional. Nós precisamos nos basear em neurociência, em artigos científicos, e levar isso de uma maneira muito séria. Porque o achismo não existe. Não ganha valor. Não existe achismo. É o que é. Por isso que é neurociência. Ciência não se baseia no achismo. Se baseia no que é exato. A ciência é exata. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. É diferente de outras coisas. Então, falar desse código, gente, é importante para que a gente realmente seja uma profissional de qualidade e faça a diferença, né? Não, nós vamos cometer erros? Vamos, claro que sim. Mas a gente tem algo para se nortear, para ir em busca desse trabalho adequado, né? Nem sempre fica muito claro as coisas. Código, eu trouxe recortes, né? Porque são 25 páginas, né? Nossa, vai até o artigo 60, 88. Então, o que eu fiz? Eu recortei alguns, enfim, artigos, incisos, enfim, o que eu achei importante para a prática clínica de vocês, para a gente poder discutir, tá? E algumas questões da institucional também. Então, olha só, gente, o código tem a função de padronizar, orientar, consultar. Isso, ó, fechou o que eu falei para vocês. Fazer o nosso trabalho ser padronizado, orientado, que nós possamos consultar esse material quando houver a dúvida. Isso é ser um profissional, é isso que faz a diferença, daí não é um achismo, né? Esse código foi feito por vários professores, né, criadores da neuropsicopedagogia, não é baseado no nada, né? E olha só que interessante, a missão desse código de ética técnico-profissional é assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta, isso para mim é básico, que fortaleça o reconhecimento social da neuropsicopedagogia, do neuropsicopedagogo, está lá na página 2. Então, assim, essa é a tua missão como neuropsicopedagogo, seja clínico ou institucional, né? Você desenvolver de maneira forte, fortalecida e adequada, né, científica, o teu trabalho, dentro do meio social, que são as pessoas que que nós atendemos, seja um aluno, seja um professor, seja numa palestra, numa aula, como eu estou aqui hoje, no meu cliente dentro da clínica, certo? E aí a função do código é investigar o pensamento frente às responsabilidades, certo? Durante a atuação desse profissional, desse neuropsicopedagogo. Suas práticas particulares, uma vez que os principais dilemas éticos não se restringem a práticas específicas e surgem os mais novos variados contextos de atuação. Então, assim, não é só uma dúvida que a gente tem. Puxa, o que eu posso falar para essa mãe, o que eu posso falar para esse professor, o que eu posso falar para esse aluno, entende? E aí o código, ele
nos ajuda a entender assim, tá, que caminho eu devo seguir. Isso eu posso falar, isso eu não posso? Se eu posso aplicar, isso eu não posso? Né? Essa é a ideia do código. Então, assim, só para retomar, né? A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar, fundamentada nos conhecimentos da neurociência aplicada à educação. Ela tem a interface da pedagogia e da psicologia cognitiva, que tem como objeto formal o estudo da relação entre o funcionamento do sistema nervoso, cérebro, e aprendizagem, cognição, numa perspectiva de reintegração pessoal, social e educacional. Então, a neuropsicopedagogia entende que esse sujeito nos procura porque ele tem uma dificuldade, certo? Ou social, pessoal, enfim, nesse processo educacional. Que o nosso trabalho é entender esse sujeito por um todo. E aí você vai estar expandindo social, que envolve família, escola, né? A educação dele, como que está acontecendo, o ambiente dele dentro de casa e fora, né? E o nosso trabalho vai fazer essa aqui, ó, conexão entre esse sistema nervoso central e a aprendizagem, certo? E aí, no artigo 16, ele diz que o neuropsicopedagogo deve ter como princípio básico a promoção do desenvolvimento de pessoas, e aí ele recorre para atendimento profissional, devendo utilizar todos os recursos técnicos disponíveis e de acordo com cada especificidade, proporcionando o melhor serviço possível. Transdisciplinariedade. Por isso que, na aula que vem, nós vamos falar. Eu já dei uma aula sobre isso, acho que eu tenho certeza que eu já dei ano passado, mas ainda a gente vai trazer um pouquinho dos testes das normas técnicas, que eu vejo que tem bastante dúvida ainda. Transdisciplinar é porque você não vai ficar numa vertente só. E, né, a Miriane, que não faltou nenhuma aula, sabe que isso aí, não lembro quando, mas eu falei já sobre o que a neuropsicopedagoga aplica de teste, tudo, né? Mas a gente pode retomar algumas coisinhas. Você está em todos, amiga, te amo. A garota é a garota conexão, já falei, ganhou o prêmio ano passado. Você tem que usar teu prêmio. E aí, quando a gente fala de transdisciplinariedade, é porque a gente não atua só na aprendizagem. Eu tenho que entender esse contexto escolar, por exemplo, por isso que eu vou até a escola, por isso que eu faço questionários e afins. Eu tenho que entender esse contexto familiar, por isso que eu faço anamnese, mando escalas de comportamento. Eu tenho que entender como que é a metodologia que esse aluno está tendo dentro da sala de aula e como ele se envolve nesse processo. Para isso, eu faço uma testagem chamada motivação intrínseca e extrínseca, que é um teste que a gente observa o quê? Qual é a motivação que esse aluno tem em estar nesse ambiente e qual a motivação que ele recebe desse ambiente. Então, uma das testagens da neuropsicopedagogia é a motivação intrínseca e extrínseca, entende? Então, quando fala de transdisciplinariedade, é entender quando essa criança, esse jovem está com, por exemplo, um psicólogo, você conversar com esse psicólogo. Eu sempre faço. Thaís, a fulana, minha filha, vai na psicóloga, me passa o contato dela. Eu já falo, olha, eu sou a Thaís, neuropsicopedagoga da fulana, gostaria de te ouvir um pouquinho sobre ela está num processo de avaliação. E a gente conversa, gente. Profissionais não são, né? Então, geralmente, elas me mandam mensagem, me ligam, enfim. E é muito bacana, porque isso são redes de conexões. Principalmente vocês, algumas de vocês que estão iniciando na atuação clínica, gente, quem não é visto não é lembrado. Aí é muito bacana, porque assim, de repente aparece assim, Thaís, a psicóloga tal me encaminhou para fazer uma avaliação com você. Puxa, aquela psicóloga eu conversei sobre aquele paciente naquela época. Entende? Eu tenho várias psicólogas amigas assim. A gente conversa, eu mando meu parecer avaliativo para elas, a gente conversa, ela fala, daí chega uma demanda para ela que é mais da psico ou da neuro, e aí ela fala, ó, vai lá com a Thaís. Isso é muito bacana. Então, a gente precisa fazer essa conexão entre profissionais, tá? Isso é muito bacana. Fonoaudiólogos também. E neuros, né? Neuros também são importantes. Daí o artigo 18, ele fala para a gente que esse profissional, ele vai atuar diante das suas responsabilidades aí, né?
levando em consideração todos os avanços pertinentes à área dentro dessa ciência, seja político, econômico, social, tecnológico, científico, né? Tudo isso pensando numa base, uma referência. Se o nosso campo é a ciência, dentro da prática, que é o que a gente faz, a gente pega essa ciência, fala do nosso cérebro, do nosso sistema, e a gente é maravilhosa, gente. A gente tira da ciência e coloca aqui, ó, na prática, para o seu paciente, para o seu aprendente, para o seu cliente, entende? E aí ele diz que nós precisamos sempre estar nos atualizando em todos os âmbitos científicos para que o nosso trabalho continue a fluir. Então, quando um teste, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Digamos que, sei lá, ó, eu tenho esse material aqui, esse LPP, certo? Que é um teste de competências de leitura de palavras e pseudopalavras. Ele foi feito, já digo já, em 2010. Daqui uns anos, daqui 5 anos, ele já não vai ter mais validade. Por quê? Porque ele foi feito, a pesquisa, em cima de um público. Daqui 5 anos, esse público mudou. Por quê? Porque a ciência mudou. Porque os aspectos políticos, econômicos, sociais, científicos, tecnológicos, mudaram. Então, quando eles mudam um teste, que nem tem lá, está no VISC 4, e logo vai vir o VISC 5, que já tem nos Estados Unidos, só não veio ainda porque tem que fazer toda o estudo e a aplicação na população brasileira, que é diferente da população americana, entende? E aí vai vir o VISC 5, quando vier o VISC 5, eles dão algum tempo para usar o 4 e depois ele sai de linha. É a mesma coisa do TDE. Tinha o TDE1, que é o teste de desempenho escolar. Tinha o TDE1, eu usava e tal. Quando entrou o 2, não pode mais usar o anterior. Não pode usar mais o TDE1. Por quê? Porque a quantificação dele é errada para o público atual. Porque o público que nós usamos são evolutivos, nós somos evolutivos. Não dá para ficar usando o material lá de 1960 se nós estamos em 2023. Entende? Então, quando se fala de estar atualizado diante de toda essa evolução que o mundo segue, é pensando nisso. Porque o que eu estou dizendo para vocês? Porque eu já participei de grupos e aí saí, porque eu falei, não, se for para aprender errado, eu não fico. Em que a administradora ali, né, pelo Telegram, ela falou assim, uma menina perguntou, pode-se usar o TDA1? Ela falou, pode. Eu falei, meu Deus, é claro que não, né? E aí, assim, eu falei, não, gente, não gosto. Eu sou muito chata com isso, assim. Eu participo de pouquíssimos grupos, é mais os meus que eu participo, e um que eu tenho fora, mas que são profissionais bem comprometidos, porque senão a gente recebe tanta coisa, né? Tanta coisa que você fala assim, meu Deus, mano, o que eu acredito? Eu tenho um de psicopedagogas, eu tenho, acho que uns 2, 3 de altas habilidades e um de TDAH. E os meus? Porque eu não consigo nem dar conta, né? Alguns eu até saí, tinha um de autismo. Tem um de idosos também, mas o de autismo que eu tinha, eu saí. Porque eu não consigo, né? A demanda é grande e eu preciso de coisas pontuais para eu aprender sobre aquilo. Se eu vejo que é bom, eu permaneço. Se eu vejo que está ensinando errado, eu saio. Não julgo, cada um, né? Faz do seu jeito e tá tudo certo. Mas se eu estou incomodada, quem sai de cena sou eu, né? Então, isso de cada um. É só um desabafo. E aí, gente, também, buscando esses instrumentos específicos, olha só, com validação técnico-científica, pedagógica e clínica. Nem tudo que é criado por alguém a gente pode utilizar. Cuidado, né? Então, assim, a gente tem que ter, se vai ter um valor quantitativo, principalmente, ele tem que ser uma pesquisa. Nós temos que ampliar o nosso campo de pesquisa? Sim. Um dos itens do Código de Ética, eu não trouxe muito sobre isso, porque não é um assunto que a gente vai abordar, mas nós também precisamos ter pesquisadores. Entendem? Falta pesquisa na nossa área. E a partir do momento que nós somos pesquisadores, nós conseguimos criar instrumentos. Então, a gente pode, sim, criar instrumentos da neuropsicopedagogia, desde que
estudado, organizado, aplicado em público, tanto que, por exemplo, os tubos de corte é até 10 anos só. Todo mundo fala, poxa, por que não tem? Porque eles não aplicaram com público maior de 10. E as tabelas escola pública e escola privada. Ele me perguntava uma vez, nossa, mas por que isso? Porque eles aplicaram com 2 públicos e deu diferença. A partir do momento que eles aplicaram com crianças de 5 a 10, na particular deu um X, né, classificação. E na pública também, então eles têm que colocar isso nas tabelas de quantificação, que quem utilizar vai ter que separar. Vocês entenderam por que demora para mudar teste? Porque demora o estudo. O CID-11, gente, ele demorou anos para vir. Entende? Então, assim, passou, está se não me engano, por 5 anos. Eu não tenho certeza, mas acho que sim. Mas, assim, caiu o CID-10, porque estava desatualizado, entrou o CID-11. O DSM-5 também vai cair. Vai entrar o DSM-6 daqui a um tempo. Porque também a ciência vem trazendo novos estudos, novos conhecimentos sobre doenças e transtornos aí mentais, etc., e tal, de desenvolvimento. Né? E aí tem que se mudar mesmo. E é isso, e a gente vai se adaptando, por isso a gente não para de estudar, né? Bom, no artigo 25, o trabalho do neuropsicopedagogo prestado às instituições comprovadamente filantrópicas e sem fins lucrativos poderá ser gratuito. O neuropsicopedagogo poderá, a seu critério, prestar serviços gratuitos às instituições também. Não há problema nenhum. Algumas pessoas perguntam se pode trabalhar em ONG e tal. Eu falei, pode. Né? Você vai entrar num acordo lá com a instituição, enfim, e não há problema nenhum. Então, assim, nosso leque é grande. A gente pode trabalhar em hospital, escolas, ONGs, né, clínicas. Então, assim, a gente consegue ter aí um leque bem bacana aí de atuação, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho agora das nossas funções dentro da escola, dentro das instituições e dentro das clínicas. No contexto institucional, as escolas, que envolvem públicas e privadas, também a gente consegue trabalhar no terceiro setor, que eles falam, que aí entra as ONGs, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Olha só, instituições de ensino superior que venham a desenvolver projetos de atendimento acadêmico de neuropsicopedagogia institucional para atender às exigências do Ministério da Educação podem contar com o apoio da sociedade, né, para estruturar esse trabalho técnico de forma a adentrar no mercado. Então, assim, depois eu vou falar sobre a carga horária, mas, assim, para você ser um neuropsicopedagogo clínico, você precisa ter uma X carga horária no teu currículo, senão você é só pesquisador. Depois eu vou falar sobre isso, tá? E aí, digamos que eu tenho uma universidade lá, uma faculdade, e eu quero abrir o curso de neuropsicopedagogia. A sociedade te dá esse apoio, né, para estruturar esse currículo de aulas, para estruturar essa questão de carga horária, questões de estágios e tudo mais, tá? O contexto clínico já compreende aonde? Dentro de consultórios particular, né, conveniados, enfim, centros que eles falam clínicas, né? Clínicas, centros médicos, núcleos ou espaços de aprendizagem. Ó, como terceiro setor, ó, se abarca o atendimento clínico também, tá? Já vou adentrar um pouquinho melhor sobre isso também. É possibilitado ao neuropsicopedagogo o atendimento virtual. Então, ó, stop. Atendimento virtual é você na sua casa ou na clínica e a criança, por exemplo, na casa dela, certo? Não é você na casa dela. Isso não pode, certo? Então, assim, na verdade, não podia no online, não podia, mas com a pandemia, houve uma ementa ali, né, em que a sociedade abriu essa possibilidade, por causa da pandemia. Daí eles colocaram isso que não tinha antes, que desde que a gente possa utilizar sondagem, triagem, avaliação, materiais validados na população brasileira, autorizados, né, por profissionais da saúde e da educação, entende? Então, assim, os materiais que a gente já conversa bastante. Aí a adaptação é por sua conta. Eu, por exemplo, Thaís, quando eu atendo, tem coisas que eu mostro, eu sempre mostro na tela, como eu estou aqui para vocês,
Tem materiais que eu envio para a família imprimir, eu pergunto antes, porque eu preciso que a criança execute manualmente para não dar erro nesse teste, e depois a mãe me tira foto. Entende? E o adulto a mesma coisa. Então, assim, e tem alguns que eu consigo fazer na própria tela, eu coloco no Paint, onde eu consigo ver o movimento da criança na hora, e dá certo. Então, assim, cada um de nós adapta. Eu já dei uma aula sobre atendimento remoto, está lá na página. Mas desde que sejam os materiais pertinentes à nossa atuação. Porque, Claudinha, Thaís, em relação ao home care, tu poderia passar assim, só uma base, aproximadamente, de quanto a gente pode cobrar? cobrar o quê? Em relação a home care, Não pode atuar como home care. Neuropsicopedagogo não pode atuar home care. Você achou que podia? me informaram que sim, e que Então, o primeiro passo seria esse, atender em home care. acho que eu até sei. Enfim, não pode. Não pode. Neuropsicopedagogo não atende em home care. Em nenhum momento você vê isso no código de ética. Em nenhum momento. Tanto que eu vou dar um exemplo. De Curitiba, né? Porque o Curitiba é chato pra caramba para curso, para música. Tanto que as bandas falam que o primeiro lugar do show é bom fazer aqui, porque se a gente aprovar qualquer lugar do país, tá beleza, porque a gente é chato pra caramba. E aí, na época que eu fiz a especialização, então, então, né? Mas enfim. E aí, quando chegou a época do estágio, o que a faculdade falou? Vocês só podem fazer em setting clínico. Eita, nós. Então, não pode, gente, não pode. Isso não tem no código. Eu já conversei com outros profissionais, tem muito mais gabarito do que eu, e não pode trabalhar comigo. Eu não sei da onde isso, gente. Eu não sei da onde. Clínico não pode. Isso, assim, eu vou bater o pé, porque já me perguntaram muitas vezes, eu já vi essa fala, e não pode, né? O que eu digo para vocês, gente? Eu conversei com a Angelita hoje. A gente faz a nossa parte, a gente ensina. Pois é, mas não pode, porque ele. Como que eu vou dizer a vocês? Não pode ser num ambiente. Como é que. Gente, vocês já viram. Desculpe. Vocês já viram algum psicólogo atender home care? Tirando aqueles acamados, e aí a pessoa é especialista. Vocês viram já? Alguém já viu? Algum psicólogo atendendo assim? Pois é, gente. Por que o neuropsicopedagogo pode? Se é trabalho terapêutico? Aqui no Código de Ética, fala muito do sigilo e o que a gente não pode, como a gente não pode expor o paciente. Não pode. Tem coisa que você não pode escrever no relatório, mesmo você sabendo. Já falei isso para algumas meninas da supervisão. O pai é drogado. Não pode escrever isso. A mãe é prostituta, o pai é usuário. Não pode. Você está expondo a criança e esse documento passa por muitas mãos e você não pode escrever isso. Tem que tomar muito cuidado. Você está falando da vida de alguém, de um sujeito que, a partir do momento que ele tem um documento falando sobre a vida dele, ele está exposto. Vai para tia, vai para avó, vai para a escola, vai para outra escola, vai para o tio da natação, para a tia da van, para o neurologista, para o psiquiatra, para outros, vocês entendem? Muito sério. Então, assim, olha só. Vou explicar para vocês, então, fazendo esse gancho que a Cláudia me perguntou. Ao neuropsicopedagogo em formação na área institucional, fica delimitado sua atuação em atendimento neuropsicopedagógico exclusivamente em ambiente educacional ou instituições de atendimento coletivo. Por exemplo, uma ONG, uma casa-lar, enfim, tá? O neuropsicopedagogo que só tem um institucional, ele vai atuar nessa área e não vai poder atuar em clínica. Entende-se uma área de institucional pode acontecer em instituições como escolas públicas, particulares, centro de educação, instituições de ensino superior e terceiro setor, que eu já falei para vocês.
cooperativas, associações, ONGs, pode. O institucional. Eu não tenho formação institucional, não posso atuar nessa área. Se eu for trabalhar nesse lugar é como psicopedagoga, porque a minha formação em psicopedagogia eu posso. O meu currículo da época me dá essa abertura de atender hospital, empresa, escola, clínica e home. A psicopedagogia, a minha formação me deu isso. A neuropsicopedagogia que eu fiz não me dá isso, porque assim, ou eu escolhi a clínica, ou eu escolhi institucional, e como eu não quero trabalhar em escola, né, sempre quis atuar em clínica, eu fiquei na clínica. Então, eu, Thaís, não atuo nessa área. Eu não posso, mesmo sabendo, gente. Porque a gente lê, a gente estuda, enfim. Quem fez as duas, sim. Daí, sim, pode atender na escola e na clínica. Mas não em casa. Olha só. São bases de atuação institucional os conhecimentos sobre os fundamentos da avaliação neuropsicopedagógica, que são compostos pelas funções cognitivas. Olha só, institucional, exceto funções intelectuais, transtornos de humor e personalidade. Isso é da psicologia, gente. Bem como a legislação e as políticas nacionais de inclusão, programas de intervenção neuropsicopedagógica e, quando necessário, sondagem e triagem acadêmica. Quem fez a institucional deve ter tido isso. Na escola, você não faz avaliação, você faz triagem, não avaliação clínica. No artigo 31, eu destaquei isso, ó, página 6, está lá no Drive. Abram, se vocês quiserem, para ver se Thaís não está mentindo. Eu copiei e colei. Ao neuropsicopedagogo com formação na área clínica, conforme descrito no capítulo 5, fica delimitada a sua atuação com atendimentos neuropsicopedagógicos individualizados em setting adequado, como consultório particular, espaço de atendimento, posto de saúde, terceiro setor, conforme características institucionais dispostas no artigo 29. Tem gente me entrando aqui, peraí. Se vocês entraram lá, artigo... Tudo marcado. Ó, artigo 29. Capítulo do exercício das atividades da responsabilidade e promoção profissional. Aí fala aqui, né? Bem lá no inciso 4º do virtual, daí o artigo 30. Tá? Então, tá bem descrito lá. Vem falando aqui e vai embora. Depois fala lá no artigo 31, que é esse que eu falei para vocês. Ó, a atuação do neuropsicopedagogo no ambiente hospitalar ficará condicionada à existência de projetos de interesse da instituição hospitalar, na qual se insira a sua atuação profissional. Entende-se que sua atuação na área clínica pode atender a aspectos multiprofissionais de acordo com o espaço no qual o neuropsicopedagogo está inserido e deve contemplar um monte de coisa. Então, deixa eu explicar para vocês isso. Daí, na época, algumas meninas lá não trabalhavam ainda em clínica. Eu já clinicava pela psicopedagogia. Então, para mim, era fácil fazer estágio. Eu tinha sala, né? E aí, deu o que falar, porque não deixaram, a FESUPEG não deixou elas fazerem um estágio clínico dentro de uma instituição de ensino. Não deixaram. Eles falaram assim, não, mas deixa eu... As meninas falaram assim, não, a gente vai atender numa sala, depois do horário de aula, não vai atrapalhar. Falaram, não pode, porque ele é caracterizado como sala de aula e não como setting clínico. Tem que ser numa clínica, tem que ser lá no posto de saúde, você tem a sala de atendimento. Num espaço, por exemplo, assim, de igreja, uma igreja, que tem lá separado da igreja a salinha de atendimento sem outro distratório. Pode. Então, assim, foi bem complicado, porque muita gente não tinha onde fazer. Na época, eu emprestei alguns horários da minha sala para algumas amigas poderem fazer o estágio, porque elas não tinham onde fazer. Porque a dificuldade dos alunos era assim, as clínicas não querem a gente ir lá porque não nos conhecem. Algumas meninas pagaram o horário, né, pagavam o horário para poder atender o aluno do estágio, para poder receber o diploma de neuropsicopedagogo clínico. Então, se fosse permitido, gente, atender em home care, não teria essa restrição. Estaria escrito aqui, ó, em setting adequado e home care. Estaria escrito, gente. Eu perguntei várias vezes, por sinal depois com a professora minha, porque veio muitos questionamentos por essas falas que vocês colocaram. E eles estão com muito critério.
não se faz atendimento clínico, processo avaliativo de intervenção dentro da casa da pessoa. Não é o espaço para isso. É a casa dela, tem muitos distratores, barulhos, não é feito nessa forma adequada. Então, gente, tem essa questão. Mas, gente, a gente não tem como, como é que eu vou dizer, vistoriar isso. Não é considerada uma profissão ainda. Então, assim, eu digo para vocês, Thaís, eu ensino o que é certo, né? O que eu aprendi, o que eu converso com profissionais aí da área e o que o Código de Ética do Neuropsicopedagogo remete. Mas não posso falar de quem faz, gente. Isso não tem um conselho. Porque tem um conselho, você vai lá, denuncia e acabou. Mas não tem como fazer isso. Né? A gente só consegue fazer, por exemplo, uma denúncia, uma pessoa que está usando de má fé, fala muito sobre isso no código, quem é associado. Entendeu? Mas se a pessoa não é associada, você não tem que fazer. Né? Então, quando tiver conselho, isso pode acontecer. Mas, por enquanto, a pessoa que faz, a pessoa que ensina, ela acha que é correto e tá tudo certo, né, gente? Não tem o que a gente falar. Entende? Eu sempre falei isso nos meus cursos, estou falando aqui para vocês porque é algo que eu não tirei do além. Aqui, ó, documento, né? Então, meninas, não sei aí, né? Se alguém atua nessa área home care, se acha que está tudo certo, que o ambiente não vai favorecer uma distração, uma resposta errada, um favorecimento, né? A avaliação online que acontece nesse modo home, né, que a Cris está lá, ela não pode estar num espaço com outras pessoas. Então, quando eu faço isso, ela fica isolada. Eu já aviso os pais que eu quero ela sozinha no espaço, ela está no quarto, no escritório, ela vai deixar todo o material que eu preciso antes, então eu já mando para a família o que ela precisa deixar organizado, e se ela se mostrar muito distraída, eu faço por fone, de preferência aqueles assim, que ela não se distraia com outro. E eu falo para a mãe, não quero intervenção de vocês. Não posso ter, porque senão eu não consigo fazer o trabalho avaliativo e daí eu não atendo. Entende? Então, assim, porque ela está em casa, e aí, como ali deixou a gente fazer esse trabalho, né? Por causa da pandemia, ok, mas eles não são muito adeptos, não. Tá? Só para deixar vocês aí vocês avaliam aí o que vocês acham, né, viável e tudo mais, tá? Atuação do neuropsicopedagogo no ambiente hospitalar, já falei, observação, identificação e análise do ambiente social no qual está inserida a pessoa atendida, focando nas questões relacionadas à aprendizagem e ao desenvolvimento humano nas áreas motoras, cognitivas e comportamentais. Ó, bem o que a gente precisa, essa tríade aí. Avaliação, intervenção e acompanhamento do indivíduo com dificuldades de aprendizagem, transtornos, síndromes ou altas habilidades que causam prejuízos na aprendizagem escolar e social, através de um plano de intervenção específico que prevê sessões contínuas de atendimento. Então, depois que você fez todo esse processo avaliativo lá dentro da sua clínica, da sua sala, enfim, o pessoal me pergunta assim, eu posso montar na minha casa? Eu falo, ó, depende. Isole, né? Tem que ser uma sala isolada, que não tenha convívio ali, vou entrar pela tua casa e vou chegar na sala lá, que eu tenho um quarto lá. Não, tem que se organizar. Pode fazer um espaço teu, que a pessoa sabe que ali é seu consultório. Você mora lá atrás, em cima, sei lá, não tem problema. Então, não pode ter esse vínculo, tá? E aí, o nosso trabalho vai se remeter muito nessa questão aí de saber o que essa criança precisa para dar continuidade a esse atendimento, se for necessário, que é o interventivo. Criação de estratégias que viabilizem o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem do paciente, certo? Então, assim, o que eu preciso? Aí vem a intervenção. Eu avaliei essa criança, apliquei um monte de protocolo, ok. Fez o teu relatório avaliativo. E agora? O que você vai fazer? Aí você vai montar o seu plano de intervenção
que seja atuante nas dificuldades que você percebeu no processo avaliativo. E aí que entra, gente, no processo avaliativo, a utilização de protocolos, de testes, né, de instrumentos avaliativos. E aí essa intervenção, né, também tem validade, tá? Sendo abertos para nós. Cuidado, nós não podemos aplicar testes da psicologia. Fala sobre isso em um documento aqui que eu vou mostrar para vocês. Por o porra aqui dentro. No artigo 46, o neuropsicopedagogo, para ingressar, né, na neuropsicopedagogia, certo? Precisa aí tentar, olha só que bacana, eu acabei de falar, considerar a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e suas compatibilidades com os princípios, diretrizes e normas desse código, entende? Então, se ele fala que para você ser um neuropsicopedagogo institucional ou clínico, você precisa ter esse norte. Então, assim, como é que você vai ser neuropsicopedagogo fazendo uma coisa que é contra o que o código de ética fala? Não tem lógica. Gente, eu sou muito racional, né? Vou ver para vocês, não tem para mim achismo, é o que é. Então, assim, se diz isso, é isso, ok? Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o neuropsicopedagogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. Aqui que eu falei para vocês, ó. Garantindo a preservação da integridade de quem esteja recebendo o atendimento. Certo? Então, assim, cuidado com o que escreve no relatório, porque nós temos que manter a integridade desse sujeito, ok? Aí ele fala aqui que o certo é você colocar seu nome completo, o número do registro na sociedade brasileira, estando em dia com as obrigações lá de pagamento, mas isso não é uma obrigação, na verdade, né? Porque é uma sociedade, por isso. Tá? Ele sugere, acho legal, mas não é porque é sociedade. Se fosse conselho, sim, seria obrigatório para atuar. A partir do momento que virar conselho, quem não pagar lá o anual do conselho não pode atuar. Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possuam que tenham como comprovar a quem quer que seja essa documentação, divulgará somente qualificações, atividades, recursos técnicos e práticas, né, que estejam habilitados, reconhecidos e aprovados pelo órgão responsável, que é o Conselho de Ética Técnico, né? Enfim, ele fala um pouquinho dessa questão mais burocrática, né? O quanto o teu diploma precisa, né, ter aí algumas especificações e a questão mais de documentação, sabe? O artigo 61, finalizar o tratamento quando o cliente não for mais benéfico ou necessário. Não precisa mais, gente. A gente não pode segurar o paciente ali por uma questão financeira. Trabalhar com terapia é difícil. A gente tem um gasto grande, por exemplo. A gente gasta com o aluguel do espaço, a gente gasta com a montagem, né, da mobília, quando não tem nada, quando você monta do zero a sala, por exemplo. Você gasta com compra de brinquedos, de material de papelaria, testes, protocolos, enfim, é uma fortuna, né? E aí, quando entra um período de férias, por exemplo, e o público maior são crianças, né, o dinheiro cai relativamente bem, porque eles estão dizendo, se você não atende, você não ganha, você é autônomo. E aí a gente fica, às vezes, segurando aquele paciente, né, para manter esse valor. Isso não pode acontecer. Ele está bem, ok, gente, deixa ele ir. A nossa função é que eles fiquem cada vez menos com a gente. Isso mostra o teu trabalho sendo funcional, ativo, eficiente, né? Não é aquele que fala assim, em um mês eu soluciono o problema do seu filho. E aí também, né, não existe mágica. Até isso eu já escutei no Instagram, gente. O pessoal me manda assim, eu falo, meu Deus, eu falei, gente, sou uma anta mesmo, estou deixando de ganhar dinheiro. Né? Eu falei, a pessoa em um mês, ela é boa, hein? Vou fazer um curso com ela, meu pai. Então, assim, a gente vai observando, vai analisando nesse processo de intervenção. Eu, geralmente, quando eu vejo, né, converso com a família, converso com a escola, tá indo bem, tá tendo bons resultados, eu espaço os atendimentos primeiro, de semanais eu deixo quinzenais, e depois eu dispenso, né?
Então, assim, eles me vêm 2 vezes no mês, depois falam, tá bem, tá legal, faço o relatório de dispensa, aviso a escola e tudo mais, e pronto, e vai, né, voar aí essa borboletinha, certo? E aí, olha só, fornecer o relatório de avaliação neuropsicopedagógica sem conhecimento prévio do paciente, através de qualquer outro meio de comunicação, isso não pode acontecer, tá? Você não. Então, assim, às vezes assim, o pai fala assim para você: eu não tenho mais condições de continuar, não tenho mais condições de pagar. Eu queria saber se já pode, assim, me entregar o relatório dele avaliativo. Você está na metade da avaliação, por exemplo. Não, não posso, tá? Por quê, por exemplo? Porque eu não terminei e eu não vou entregar um documento pela metade, eu não posso. Então, ó, eu já falo que eticamente isso não se faz. Isso já te falava antes, quando eu era só psicopedagoga. E agora, né, tem mais essa afirmação no código. Não entrega. Ou ele termina inteiro, ou ele não recebe nada. Já aconteceu comigo. Pai, não posso mais. Lamento, pai. Então, infelizmente, você jogou dinheiro fora. Porque eu não posso te entregar um relatório parcial. Não existe isso. Porque eu posso estar dando uma conclusão errada. Eu preciso terminar de avaliar essa criança. É um sujeito que nós estamos falando, uma pessoa. E se alguma coisa ficar pela metade que você não deixou, que você deixou de perceber ou de avaliar, é pro resto da vida, às vezes que ela tem aquele rótulo. E a culpa é sua. Entende? Então, gente, não entreguem uma prévia. Ele vai no neurologista. Tem como se entregar? Você pode falar assim, fulano de tal encontra-se em processo avaliativo neuropsicopedagógico. Assim que, né, finalizar, será entregue, entendeu? Não vai colocar outra coisa. Você quer uma avaliação no processo teu avaliativo, já com o neurologista ou com a fono, porque já viu que precisa. Vai fazer o quê? Fulano de tal tem apresentado algumas trocas, né, fonoarticulatórias, por isso encaminho para uma avaliação fonoaudiológica. Fulano de tal tem mostrado uma distração relevante, por isso está em processo avaliativo neuropsicopedagógico, sendo indicados já o processo avaliativo neurológico para uma avaliação multidisciplinar. Isso você pode fazer. É o encaminhamento, não o relatório. É o encaminhamento para um profissional, está justificando que está encaminhando. Quando eu vou mandar para processamento, né? Para ver se tem uma questão de processamento alterado. Né? Fulano tal apresenta um rebaixamento, né? Na linguagem, tal. Por isso, né? Indico uma audiometria seguida de uma avaliação do processamento auditivo central para a composição do processo avaliativo. VISC é a mesma coisa, então, teste de QI. Quero só o VISC, mostrando habilidade acima da média ou abaixo da média, enfim. Isso são encaminhamentos, mas relatório não pode, tá? Porque senão você vai se queimar, gente. É a tua assinatura ali que tá bom? Garantir resultados de qualquer procedimento, intervenção individualizada ou intervenção institucional através de métodos infalíveis, sensacionalistas, que não sejam fundamentados, achou ótima essa frase, legitimados através de testes confiáveis e aprovados ou ainda de conteúdo inverídico. Eu criei um material que gente, não é assim. Para mim é muito simples. Se a neuropsicopedagogia ela é uma neurociência, é óbvio que os materiais que eu vou utilizar vão ser da mesma vertente. Eu não tenho como ser neuropsicopedagogo, falar que eu me baseio na neurociência e não fazer a ciência. Não tem como. O Selmy Lacerda fala muito disso, gente. Já falei muitas vezes dele, porque eu gosto muito da fala dele, eu acho ele um cara muito fantástico, inteligente, falar de inclusão, de leis, ele é muito astuto, e ele fala muito, ele é professor da CBI, né, eu fiz aula com ele, e assim, ele fala muito na aula, eu fiz aula de metodologia científica com ele, já deixa você falar, Amori. E aí ele falava assim na aula pra gente, ele falou assim, gente, tem que ter base científica, tem que ter evidência científica, senão é achismo, não existe. Ele é muito direto nisso, eu falo, caramba, é verdade, né? Lucelmo Lacerda. Vou escrever aqui. Pode falar, vou escrever aqui. Maria, pode falar enquanto eu escrevo. Maria, você levantou a mão, sem querer.
Ah, que legal. Ele é ótimo, não é, Emiliane? E ele fala na lata o que é certo, o que não é. Nossa, aprendo várias coisas, assim, sabe? Falando sobre autismo, assim, e leis de inclusão, aprendo muito com ele. Ele é ótimo, verdade. Né? E assim, queria ter mais tempo para assistir as lives dele, tudo assim. Eu vou geralmente pelo YouTube, assim, para conseguir dar conta de assistir. Ele faz muitas lives com o Paulo Liberalesso, né? Que é um neurologista aqui de Curitiba, que é super conhecido em autismo. Ele é muito inteligente, assim. A Ida Brito, essa eu não conheço. Eu conheço só a Luciane lá do, do Clay, lá, a mulher dele. Essa eu não conheço, não. Vou pesquisar. Bom, dando continuidade, então, gente. Ah, acho que eu não guardo o nome. Acho que uma morena, né? Ah, tá, beleza. Tá ali já. Acho que é uma morena, se eu não me engano, que trabalha. Loira? Sei, já sei. Uma loira. Ah, sei sim, aham, aham. Mande depois. Já sei que. Ai, fiz sem querer, gente. Nossa, o negócio aqui. Peraí. Deixa eu voltar. Ah, interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas neuropsicopedagógicas. Não pode adulterar esses resultados. Emitir documentos, relatório ou fazer declarações que não correspondem à veracidade dos fatos e que não estejam fundamentados em qualidade profissional, ética e científica. Olha só o que eu quero explicar isso para vocês. Se o teste dos cubos de Corse mensura ali, na tabela, até 10 anos, por que você vai aplicar com 11? Ah, mas eu uso a tabela de 10. Não, não usa a tabela de 10, porque ele não tem 10 anos. Ele tem 11. Não vai usar. Ah, eu vou usar a Torre de Londres. Quantos anos ele tem? 8. A Torre de Londres é a partir de 11. Como é que você vai pontuar? Não pontua. Não tem na tabela. Não usa. Nossa, mas que material uso? Vai ter que pesquisar, gente. Tem que pesquisar. Às vezes tem, às vezes não tem. Ah, eu vou ter que usar, então, material qualitativo. Pode. A neuropsicopedagogia nunca proibiu disso. Né? Tem materiais abertos que você consegue fazer um processo avaliativo sem usar nenhum quantitativo. Pode. A neuropsicopedagogia não te restringe a isso. Mas, por experiência, eu digo para vocês que é fraco um relatório sem material quantitativo. Os psicólogos e neurologistas vão assim, ó, ah, tudo bem, mas cadê os valores quantitativos aqui? Cadê os testes padronizados? Então, eu digo para vocês que acaba deixando um relatório, vou dizer uma palavra feia, assim, né? Tipo, chula, pobre. É um relatório pobre, entende? Porque não tem nenhum material científico. E quando você fala, nossa, ela foi na neuropsicopedagoga, você espera ver uma neurociência aplicada ali. Então, você não tem que. Só que aí que tá. Gente, é um equilíbrio. Quando se fala de avaliação clínica, que é o nosso trabalho, grupo da clínica, você vai equilibrar testes padronizados, testes quantificados, com materiais ecológicos e qualitativos também. Isso está no material, inclusive no livro da Rita. Você equilibra. Eu acho que até na nota técnica, se eu não me engano. Ó, o neuropsicopedagogo deve consultar, tal, daí ele fala assim, ó, existem vários instrumentos disponíveis para a investigação dos diferentes aspectos das funções cognitivas, variando em sua forma de apresentação, complexidade das tarefas envolvidas, critérios de correções e normas de disposição. Aí fala assim, ó, segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, o termo não privativo trata-se de instrumentos que podem ser utilizados tanto na psicologia quanto em outras profissões. Daí ele fala aqui, ó, deve ser feita a relação de instrumentos na área da fonoaudiologia também, observar. Na avaliação qualitativa, neuropsicopedagógica, o neuropsicopedagogo clínico e institucional pode utilizar as provas piagetianas e as etapas psicogenéticas do processo de alfabetização, pois tanto a epistemologia genética de Jean Piaget, como os estudos psicogênicos de Emília Ferreiro,
Diana Teberovski e colaboradores fazem parte do conteúdo dos livros destinados à educação infantil e ensino fundamental da escola brasileira. Tá? E Lúria também fala de Piaget e Vygotsky, certo? Beleza? E aí depois nas notas técnicas tem mais ali sobre os testes e tudo mais de protocolos. E aí, o pessoal fala assim, mas o neuropsicopedagogo, afinal, usa ou não usa Piaget, tecnologia? Usa, mas cuidado o que vai usar. Não tem como não usar Piaget. O que é Piaget, gente? Cognição, estágios cognitivos. Se eu trabalho com aprendizagem, como é que eu não vou falar de cognição? A questão é o que eu vou olhar, o que eu vou observar, né? As provas piagetianas, elas entram como materiais abertos, né? Como eu acabei de ler para vocês, materiais qualitativos e não quantitativos. Vou colocar da epistemologia genética, mas a EOCA, ela tem a base da epistemologia genética, que Jorge Vista estudou, Piaget, ele foi um grande estudante, de Piaget, mas ela não é para neuropsicopedagogia. E aí vocês vão me falar, ai, Thaís, mas também fala isso. Mas, olha, vou dar um exemplo. Entrevista operativa centrada na aprendizagem. Isso é EOCA. Baseada na epistemologia genética de Jorge, né, o estudo de Jorge Vista. Ok. Mas ele vem com uma outra consigna. Ele faz assim, e a caixa lúdica não é a mesma da caixa da EOCA, como eu já ouvi também. Não é a mesma caixa, são coisas diferentes. Então vamos lá, vou dar uma pausazinha aqui só para explicar para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? A EOCA, você coloca lá, né, os materiais. Você coloca lá tesoura, lápis de cor, régua, revista, sucata, massa de modelar, tinta guache, lápis sem ponta, apontador e alguns jogos ali pertinentes à idade da criança. E aí você dá uma seguinte consigna. Eu gostaria que com esses materiais você... Ah, sim, livrinho de história também, bonequinhos, tá? Caso dramatização. Eu gostaria que você, com esses materiais, você mostrasse para mim alguma coisa que você saiba fazer, que você gosta de fazer. E aí essa criança vai explorar esse material, essa caixa EOCA, vai explorar esse material e vai fazer ali alguma coisa para você observar e você vai perguntando por que ela escolheu aquilo depois, né? É algo bem direcionado. Sessão lúdica, que a neuropsicopedagogia atua, conforme Rita Russo descreve no seu livro, conforme ela ensina, ela fala assim, não é EOCA. Então, a sessão lúdica é um outro roteiro. Você dispõe esses materiais, ou você constrói, ou você constrói as 3 caixas. Uma caixa, você vai organizar materiais de papelaria, por exemplo, tinta, papel, revista, tesoura, cola, massa de modelar. Na outra caixa, você vai colocar esses materiais e alguns brinquedos, alguns jogos de maneira organizada. E na terceira caixa, você coloca esses materiais também de maneira desorganizada, bagunçadinho. E aí você fala assim, eu gostaria que você escolhesse uma das 3 caixas que você gostaria de usar comigo hoje. E ela vai fazer uma escolha, as outras são guardadas. E aí ela vai explorar aquele material e você vai interagir com ela naquele momento. Você vai brincar junto com ela, com aquele material. Se você organizar esses materiais fora das caixas, sem problema nenhum, você vai fazer a mesma coisa, só que na tua sala. Tá? E aí você não faz uma consigna, eu gostaria que você me mostrasse alguma coisa que você saiba. Entende? O que você vai observar? Você vai observar que papel ela assume na brincadeira com você nas escutas. Você vai observar a plasticidade cerebral dela, se ela tem estereotipia, você vai observar a coordenação motora, você vai observar... Aqui, ó, deixa eu separar um pouco lá para você, é diferente. Ó, sessão lúdica, escolha de brinquedos e brincadeiras, se tem iniciativa, se espera alguém, se começa a brincar, etc.
Tipo de busca do brinquedo, montagem, agressivo, modalidade de brincadeira, plasticidade, rigidez, heterotipia, perseverança, personificação. Tem mais uma lista também. Motricidade, criatividade, emocional, tá? Tem coisas parecidas com a Ioca? Tem. A Ioca vai fazer assim, ó. Gostaria que se mostrasse algo gosta de fazer utilizando materiais. Tem iniciativa, que papel assume? Motricidade, social, aspectos cognitivos, emocional e criatividade. Só que você descreve isso diante do que ela escolheu fazer e te mostrar. Questão lúdica, o que ela escolheu brincar com você. Tá? Então, só para explicar. Gente, eu perguntei várias vezes para as minhas professoras sobre isso, porque muita gente fala que pode usar, que tem uma racionalidade, porque a gente usa Piaget, a gente pode usar EOCA, não tem nada a ver. Aí eu questionei muito, né, sobre isso, e eles falaram, não, Thaís, mas são coisas diferentes. Então, estou passando o que eu sei. Vocês querem atuar assim, gente? Eu não sou nada, nada para julgar, tá tudo certo, né? E eu só estou ensinando o que me perguntam. Me perguntam se pode, eu digo não. Né? Mas se quiser continuar usando aí, tá tudo certo, se sente confortável, e tá te dando um resultado, não sou eu que vou me meter nisso. Eu ensino, né? Nem tudo que o professor ensina para nós, entendeu, Alexandre? Então, assim, nem tudo que ensinam para nós a gente quer, né? Então, assim, sinta-se bem à vontade, tá? Eu só falo o certo. Então, vamos lá. Para frente. Gente, abram, escrevam aí se vocês quiserem saber alguma coisa, tá? Bom, o neuropsicopedagogo, muito calor aqui, o neuropsicopedagogo deverá utilizar protocolos de avaliação e intervenção que contemplem fundamentos, tal, já falei sobre isso, mas olha só o que a gente se fundamenta aqui, ó. Funções executivas, atenção, linguagem, raciocínio lógico-matemático e desenvolvimento neuromotor. É o que o código de ética assim, contempla, sabe? Do que nós temos que estar avaliando e intervindo. No caso da atuação em contexto institucional, deve-se considerar as questões sociais. Não que na clínica a gente não vá, né, gente? A gente tem que saber dessa social desse sujeito, até porque nós somos uma tríade biopsicossocial, né? Mas na escola, o maior quesito acaba sendo a questão da socialização. A formação do neuropsicopedagogo prioriza o estudo e a pesquisa sobre a relação entre o funcionamento do sistema nervoso, a psicologia cognitiva, a aprendizagem. Ou seja, já falei isso lá no começo, essa relação entre cérebro, emocional e cognição, certo? É vedado ao neuropsicopedagogo avaliar a inteligência. Agora eu quero muito que você preste atenção nisso. Os transtornos de humor e de personalidade, bem como fazer o uso de testes projetivos. Testes projetivos são as técnicas de desenho usadas na psicopedagogia. E é de Jorge Visca. Mas não vamos usar aqui, tá? Então, vocês não vão avaliar nível de inteligência, que avalia psicólogo. Transtornos de humor e de personalidade, é psicólogo. Então, quando eu vejo o pessoal falando lá, Thaís, o que eu posso usar como TOD? Eu falo, cuidado, cuidado. Você pode ali usar algumas ferramentas para você ter uma noção, para poder encaminhar. Mas não cabe a você dar uma hipótese de diagnóstica de transtorno de personalidade. Então, assim, você percebeu que uma criança de DH, por exemplo, e TOD, né? Assim, você percebe, nossa, tem muita oposição, eu fiz algumas. Você tem que tomar cuidado na tua conclusão, porque o conselho de psicologia vem matando, entendeu? Se você errar, é muito sério. Gente, eles estudam 5 anos para ter esse direito, falar do transtorno de comportamento, de personalidade. Então, assim, a gente tem que ter uma delicadeza e uma ética de saber, opa, essa alçada não é minha, tá tudo bem, eu vou te encaminhar para quem é. Humildade também nisso, né, gente?
Aquilo que eu falo para vocês, muitas psicólogas mandam para mim para fazer uma avaliação de TDAH, de autismo, de altas habilidades, e aí eu vejo, somente adultos. Tá lá já, meu amor, tá lá na pastinha. Lá no Drive tá em Ética NeuroPP, tá lá, eu já coloquei lá, tá em PDF sim, tá bom? E aí, de nada, amor. O que acontece? Quando eles fazem avaliação comigo, eu vejo que é uma questão emocional, que tem uma questão de TDAH, mas não está afetando a aprendizagem. Então, eu falo assim, ó, eu mando de volta, eu falo, ó, fulano, estou devolvendo. Tá aqui a avaliação, realmente mostra perfil para TDAH, foi encaminhado para o neurologista ou psiquiatria, para fechamento diagnóstico, mas esse TDAH está afetando as questões emocionais dele, comportamentais. De aprendizagem, ele está dando conta. Está voltando para você. Ah, beleza. Entende? Então, assim, cuidado com isso. Não é da nossa área. E os testes projetivos, que são as técnicas projetivas, né? Que são os desenhos, que avalia-se a área emocional, e a gente avalia com psicopedagogo, assim, gente, com muita cautela. Entende? Deixa eu ver aqui a mensagem, peraí. Não entendi, calma aí. Trabalho todos, porque o Bob disse que se for fraco tem... dependendo do que, sim. Dependendo do que, Alexandre, a gente caminha para o TO, terapeuta ocupacional. Eu vou dar um exemplo. Uma menina que eu terminei de avaliar, ela tem um comprometimento muito grande, de nascimento ali, gêmea, tal, né, univitelinas e tal. E aí eu encaminhei. Ela vai continuar comigo porque ela tem um processo de aprendizagem bem rebaixado. Eu encaminhei para a psicologia, porque ela tem uma questão emocional muito imatura ainda. Ela é uma menina muito infantilizada. A fono que ela já faz, porque ela tem uma dispraxia na fala. Encaminhei para o neurologista para reavaliar todo esse processo dela e encaminhei para terapia ocupacional. Uma outra menina que eu avaliei, que tem TDAH, já tem o diagnóstico, a psiquiatra já deu o diagnóstico, ela foi para mim para poder ver como é que tá as funções cognitivas e tal. Ela tem TDAH, mas ela é muito estabanada. Ela cai demais, ela se bate demais. Eu falei, mãe, vamos fazer um TO com ela? Vamos fazer uma terapia ocupacional para organizar esse conhecimento corporal, para ela se auto-perceber, porque ela está toda se machucando, porque ela não tem noção do espaço que o corpo dela ocupa nesse espaço externo, nesse ambiente. E a mãe super já tinha, né, pego, assim, já deu aquela sacada, ela falou, tá, é isso mesmo, eu preciso dessa profissional junto. Eu falei, exato, talvez não é um longo prazo, mas ela precisa nesse momento. Ela está com uma disfunção motora fina muito grande. Eu vou ter que trabalhar a educação da escrita com ela e eu preciso da TO junto comigo, porque eu vou puxar essa motricidade fina, mas eu preciso que a terapeuta ocupacional trabalhe essa motricidade também lá, com materiais adequados. É da alçada dela, não é da minha. Entende? Então, o meu é mais organização de caderno, de trabalhar esse manejo de grafia, né? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento que de nada, amor. Então, assim, perceber um atraso é significativo, que nem a criança que anda na ponta dos pés, que é o equinismo. Tem que ir para TO, tem que ir para fisioterapia, pode dar encurtamento de tendão, já falei bastante sobre isso também. Você tem que ir para profissional, tem uma questão emocional bem complicada, vai para psicologia, psiquiatria, enfim, né? Os profissionais ali, a psicomotricidade relacional é indicada muito para quem tem uma disfunção social motora, uma criança impulsiva, agressiva, né? E a psicomotricidade não relacional, a psicomotricidade comum, pode também trabalhar essa questão motora da criança, sim. Principalmente para a coordenação motora ampla, assim, sabe? Não pega uma bola, não pula, né? Faz um caminhar errado, a psicomotricidade pode ajudar bastante também, tá? Então, dessas técnicas, eu falo muito porque eu tenho muitas alunas que, tadinhas, elas sei lá, pós-ensina que pode, eu não entendo por que eles fazem isso, gente. Eu falo, gente do céu, não pode nenhum. Olha aqui, é super, isso aqui é copiado e colado. Não é meu, não, tá? E, a não ser que você seja psicopedagoga, mas daí você vai atuar como psicopedagoga. Eu digo para vocês assim, eu, Thaís, atuo nas duas áreas, não quis, né, largar nenhuma das duas, sou apaixonada por ambas,
E aí, na verdade, na anamnese, eu observo qual linha que eu vou seguir. Se eu vou mais para neurociência ou se eu vou mais para psicologia e pedagogia, psicopedagogia. Entende? Tá? Alguns testes são os mesmos, vocês sabem disso, são abertos para ambos, e alguns não. Ou se eu vou aplicar técnica, eu vou no olhar da psicopedagogia, porque eu quero ver questão emocional. Agora, se eu vou usar, por exemplo, motivação intrínseca, extrínseca, enfim, vou para outra, sessão lúdica, eu vou para neurociência, eu vou para neuropsicopedagogia, tá? Só serão considerados instrumentos devidamente adequados para a atuação profissional, além dos já validados, como já falei para vocês, cientificamente pela população brasileira, né? Disponibilizados para profissionais diversos, outros que venham a ser criados, está se falando dessa abertura, né? Inclusive por neuropsicopedagogos, que sejam também devidamente validados cientificamente para a população brasileira. Ó, acabei de falar lá anterior. Então, assim, nós podemos criar instrumentos padronizados. Nós podemos montar ali um grupo de pesquisa do Conexão. Quem quer participar? Montar, criar um instrumento, mas aplicar na população brasileira, validar isso, tem que ser validado, e aí a gente pode usar, sem problema nenhum, assim, de melhor ainda. Eu tenho muito desejo de montar um teste, um protocolo para a área de cognição, porque nós quase não temos. Os maiores testes assim, de cognição são restritos aos psicólogos. A gente só tem abertos Jean Piaget, a caixa piagetiana, perdão. E aí eu tenho muita vontade, né, de montar. Só que assim, eu preciso ter tempo para estudar, para montar esse material, né? Então são, digamos assim, desejos futuros, né? Mas quero muito um dia poder construir, ou que alguém construa e fale, gente, que legal, um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo construir um material que é para nós, né? Acho que a gente precisa muito disso, né? Mas como demanda uma organização aí, né, bem grande, eu ainda não consigo isso, tá guardadinho lá nos sonhos, né? Os profissionais que tiverem o curso, isso aqui, gente, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque eu sei que muitos de vocês fizeram em vários lugares a especialização, e aí vem me perguntar, pode, não pode? A clínica me pediu isso, não sei o que. Eu falo, gente do céu, que difícil quando eles vêm para nós, eles vêm com tanta, né, eficácia, e depois, quando você vai receber seu diploma, às vezes não dá certo de você atuar em clínica. Olha só. Profissionais que tiverem o curso de formação apenas com a titulação de neuropsicopedagogia são denominados como neuropsicopedagogos, contudo, sem aprofundamento prático para atuação profissional, possuindo apenas conhecimentos teóricos a respeito dessa nova ciência. Aos alunos egressos desse curso é vedado o exercício da neuropsicopedagogia institucional e neuropsicopedagogia clínica, ou seja, não pode. A ele será conferido o título de neuropsicopedagogo e será classificado na condição de associado como colaborador, com exceção dos casos mencionados no parágrafo único do artigo 33 dessa resolução. Tá, volto lá. O referido curso poderá, a critério da instituição de ensino, ser ministrado na modalidade reconhecida na Legislação Nacional de Educação à Distância. Página 14. Isso. Lá no artigo 33, vou entrar lá para voltar. Diz assim, estão habilitados para as atividades da neuropsicopedagogia profissionais pós-graduados. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Não coloquei. Pós-graduados em neuropsicopedagogia clínica e ou institucional, especialização lato sensu, de acordo com o recomendado no que se refere ao capítulo 5 deste código, levando em consideração o parágrafo único. O que diz o parágrafo único? Isso é lá na página 7, tá, gente? Os profissionais com direito adquirido anteriormente à exigência de titulação acadêmica sugerida no capítulo 5 do Código, serão reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia quando submetidos à avaliação curricular e supervisão do Conselho Técnico da entidade, sugerindo complementação quando necessário. Então, se você não tem isso no teu diploma, entra em contato com a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia e peça orientação de como você pode proceder para poder atuar na clínica ou na instituição, se o teu diploma não te favorece isso. Não é que você nunca vai... E agora, perdi minha pós? Claro que não. Mas vá atrás. O que você precisa complementar para, tá? Olha só. No artigo 70, ele fala, para vocês que estão aí, com o diploma na mão, eu não sei,
para fins de utilização de selo de reconhecimento da formação dos cursos, né, da Neuropsicopedagogia Clínica Institucional, é o IES, Instituto de Ensino Superior, certo? E aí ele diz ali do lado do senso que eu falei para vocês, ó. Instituição de ensino superior, que é válido uma instituição com o IES? Ela tem que estar há mais de 2 anos, né, já aí no mercado, com pós-graduação, né, para poder ter a pós-graduação nessa área, né, da NeuroPP. E também ele fala que tem que estar aí já atuando com pesquisas científicas, essa faculdade, essa universidade, enfim, essa instituição de ensino superior, tem que estar com pesquisas científicas na área de neuropsicopedagogia há também mais de 2 anos. Não é só montar o curso lá do além, né? Tem que ter pesquisa em cima disso. Tem os professores lá, né, que são sempre atuando, né, escrevendo artigos e tudo mais. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque, às vezes, a faculdade vende para você o curso que você não sabe. Aí você vai entrar numa clínica e eles falam assim, nossa, mas você não pode atuar, olha aqui, ó, tá faltando no teu diploma tal coisa. Oi? Como assim? Gente, é um balde de água fria, você não esperava por isso, né? E aí, o que eu digo? Vai, entre em contato com a sociedade, mostra lá a foto, eles vão te orientar, né? Eu não sei. Mostra o diploma, vê lá, eles vão te falar que às vezes tem que fazer algum módulo, alguma carga horária a mais em alguma instituição para completar, não sei. Vai perder o diploma. É só uma, como eles falam aqui, né? Uma adenda que você precisa. Olha só, para atuação clínica, os cursos em todas as prerrogativas já mencionadas aqui, que eu acabei de falar, né, nos artigos anteriores, esses cursos acontecem de maneira presencial, híbrido ou à distância, beleza, né, de acordo com as normas lá do MEC, ok, mas olha aqui a carga horária, de 600 horas. Diploma de você, para poder atuar dentro de uma escola ou de uma clínica na área da NeuroPP, precisa ter um diploma de 600 horas. Devendo prever estágio supervisionado com carga horária mínima de 150. Por quê? Porque quando você vai atuar numa clínica, pensem comigo, gente. Olha só, o estágio, ele é composto da prática. Você tem que fazer uma avaliação como estagiária, fazer uma intervenção nesse atendimento clínico, entendeu? Ter as orientações. Então, Andréia, pois é. Pois é, então. E aí que eu não sei também, vou ser bem sincera com você. Porque, assim, eu conversei, né? Olha aqui, ó, você tem que ter um professor orientador, né? Produzir documento, escrever documento de estágio com orientação do professor para ver se você fez adequadamente isso, para você estar apto para atuar em clínica. Eu não entendo como é que essas pós não deram estágio para vocês. Porque, assim, ó, quando eu fiz a psicopedagogia, eu tive que fazer estágio igual um paciente, avaliação, intervenção, relatório, estava com a professora toda semana e fazia correção para aprender e depois poder clinicar. Clinicava na clínica escola lá da universidade. Quando eu fiz NeuroPP, eu acabei de contar para vocês a mesma coisa. Eu tive que atuar, daí eu tinha que fazer, a professora ia orientando, cada aula nossa, que era presencial, a gente levava os casos. Ela falava assim, Thaís, e aí, o teu caso? Ah, o meu menino lá de 6 anos, eu apliquei esse teste. E mostrou isso. Ela falava, ó, então, a gente estudava o caso. Ó, ele está mostrando um comportamento assim, vou aplicar essa testagem essa. Daí, na aula, ela ensinava a gente a aplicar o estágio. Entendeu? Aplicar aquele material no estágio. Daí a gente aplicava. Gente, sério. Ai, precisa mostrar para vocês. A pasta do meu menino está até hoje. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês a pasta do meu estágio. Até hoje está guardado aqui. Ó. Isso aqui, ó, conseguem ver? É a pasta do meu estágio de um paciente. Então, o que a gente fazia? A gente tinha lá, né, que assinar. Eu, no caso, como era eu mesma proprietária, eu mesma assinava. Quando é numa clínica, a dona da clínica que assina. E aí, gente, ó, todo o material, todo aqui, ó, relatório avaliativo, ficha lúdica, provas operatórias, ó, NEP,
7 palavras, as figuras, protocolo POP, PCDQ, IAR, tá vendo? Ó? Tudo eu tinha que pôr. Foi daí que eu comprei alguns materiais, daí todo o material do menino. E aí depois, tudo, gente. Tudo. E aí depois, intervenção, ó. Aí vem aí eu tinha que fazer a nota de sessão, ó. Tudo que eu apliquei de intervenção com o menino, ó. E vai embora. E aí depois, no material final, eu tinha que escanear tudo isso aqui e colocar no meu relatório final para poder receber o diploma. E até hoje, ó, guardado. Então, assim, por quê? Porque a gente estuda, a gente aprende como atuar. Senão fica assim, ó. Por onde eu começo? Eu tive a pós e não atuo na área ainda, sou professora, sei lá, qualquer coisa. E eu estou mudando de área. Eu decidi trabalhar com clínica. E aí, como é que faz? Né? Então, eles dizem que no projeto pedagógico da universidade, da faculdade, enfim, tem que ser contemplado os núcleos das disciplinas obrigatórias da atuação clínica. Entende? Deixa eu ver aqui que eu perdi mensagem. Peraí, sou voluntária, eu não tive estágio. Eu posso agora saber no pedir assinatura das horas que estou atuando? Claro que sim. Sim. Eu não tive estágio. Então, gente, ó, compreendo, não fiz estágio, várias pós, não, exatamente. Assustada. Eu sei, eu também estaria. Na verdade, gente, isso, ó, eu mostrei para vocês, é o que compete o código de ética, é o que eu aprendi. Essa questão do estágio, às vezes meninas me perguntam, eu vou lá nas minhas mentoras, né, e pergunto para elas sobre isso. Eu falo, olha, eu sei disso, mas eu queria confirmar, é isso mesmo? E ela me confirmou esse ano ainda, a 600 horas, aí você tem que ter o curso para você poder clinicar. Então, você tem que entrar em contato com a faculdade. Falar, e aí? Se o código de ética falar isso, como é que vocês me... Opa, a câmera caiu. Como é que vocês me vão fazer? Eu não fiz estágio. E aí? Como é que faz? Eu vou conseguir atuar? Vocês abriram o espaço de vocês? Não. Não conseguir atuar porque ninguém vai ficar fiscalizando vocês. Entendeu? Agora, tem clínicas que não permitem. Tá? Tem clínicas que não deixam. Não deixam. Deixa eu aqui para cá. Porque você não tem o diploma ali para atuar em clínica. Daí, então, assim, depende. Tem clínica que liga, tem clínica que não liga. É difícil dizer para vocês, assim, né? Como não é um conselho ainda, tem várias pontas soltas, né? Eu estou ensinando a vocês o que é o adequado, o correto, mas a gente vai se adaptando também, né, gente? Conforme aí é possível. E aí eu finalizo com a palavra, né, gente? Ética. Independente dessa questão da especialização de vocês, levem para vocês essa palavra. Dentro da minha ética, isso eu não vou fazer. Eu não posso. É o meu princípio. São os seus valores. Né? Não há dinheiro no mundo que pague determinadas coisas. Isso eu não atuo, não sei fazer. Isso eu sei. Se eu vou ter que estudar, se eu vou ter que montar, tá tudo certo. Né? Só não vamos invadir espaços que não são nossos. Né? Fazer parcerias, isso é muito importante, é muito legal. Vocês estão aqui hoje porque vocês querem justamente, eu tenho certeza, de levar esse nome aí no trabalho de vocês. Muitas de vocês já me contaram que são as únicas na cidade neuropsicopedagogas e querem aí chegando, né, fazer a diferença. Que maravilha ouvir isso. E sou mais grata ainda por vocês escolherem estar aqui no Grupo Conexão para serem as melhores da região que vocês moram. Que alegria e que honra e que gratidão que eu tenho, né, a dizer a vocês, assim, por tudo isso. Por tudo isso, que eu tento trazer o mais adequado possível, o mais correto possível. Eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que estudar. Vou errar, sim, e se eu errar, eu quero que fale, porque eu vou correr atrás do acerto, do certo. Quando eu tenho dúvida, eu vou atrás de fontes para isso, eu não trabalho sozinha.
né? Como eu falei para vocês, porque a gente está aqui, né? Está sempre aprendendo, como vocês compartilham coisas maravilhosas. Eu também tento, né, buscar com outras pessoas também, para que vocês já justamente sejam as melhores neuropsicopedagogas, né, conectadas com tudo, né? Então, por ouvir sempre vocês falando, olha, eu quero ser muito boa, eu sou a única aqui, eu tento ser o mais assertiva possível nas minhas falas, nas minhas aulas, nas minhas colocações, mas é claro, gente, que eu posso também, né, cometer. Ai, de nada, lindona, beijo, beijo, beijo. Falhas, mas eu espero muito, sim, que ajude vocês o que eu trago aqui, o que eu falo para vocês, e que vocês levem a conexão, o conectar, né, que é nosso trabalho, e a ética, no carimbo de vocês, nas escolhas de vocês, na fala de vocês, na prática de vocês. Eu sou assim, desde quando eu escolhi a educação na minha vida, né? E eu acho que é a melhor escolha que a gente pode fazer, porque os resultados são muito legais, gente, muito legais mesmo, tá? E isso vai fazer com que a gente fortaleça e que a nossa profissão cada vez cresça mais e vire mesmo a profissão, que a gente, né, consiga aí ter muito massa. Certo? Deixa eu parar aqui a apresentação. Turma, vamos lá. Dúvidas, questionamentos, vamos debater um pouquinho que a gente tem aí um tempinho. Não precisa ser até às 10, mas é o momento de vocês poderem agora, né, aproveitar. Tudo certo, gente? Silêncio. Clarinha, você entendeu aquilo que a gente conversou? Gente, eu não escuto ninguém. O que aconteceu com o meu microfone? Ah, não, tá desligado o teu. Abre ele aí para mim. Agora sim. Deu pra... Na internet, aí a gente vê profissionais falando que o home care é possível, que é para colocar uma caixinha com material e ir na casa da pessoa e tudo. Ensinando a ganhar dinheiro dessa forma, né? Falando para começar desse jeito. Nem precisa ter. Pois é, eu não entendo. Juro para você que eu não Então, eu acho que aí, quando a gente pensa nessa questão de ética, é individual mesmo, né? Cada um vai agir conforme a sua consciência, né? Por isso que eu digo, quer fazer, você faz, a consciência é tua e né, não julga. Eu digo assim, que como me perguntam até muito, eu falo, ó, não é, mas aquilo que você falou é muito individual, né? A ética né, gente? A ética é muito pessoal, assim. Eu gostaria muito que vocês levassem muito essa palavra firme, assim, porque o grupo ali, eu gostaria muito que fosse muito adequado, muito correto, muito, sabe? Claro, não vou poder, cada um está no lugar do país, né? E aí eu tento só falar, ó, seja melhor no que você faz, né? Eu acho que não dá para... É que assim, gente, eu penso um pouco diferente, assim. Não dá para você pensar só no dinheiro. O dinheiro é ótimo, gente. Quem não quer ter muita grana? Mas, assim, se eu colocar isso na frente, é momentâneo. Eu acho que quem trabalha com clínica não dá para colocar dinheiro na frente, até porque se você está no meio de um processo aí e a pessoa vem com um problema sério, financeiro, não pode pagar, você vai falar com ela que não vai continuar? Porque ela não pode pagar? É muito complicado, né? sabe? É muito complicado. Trabalhar com pessoas, principalmente a clientela que a gente trabalha, que a criança tem dificuldade, tudo é muito complicado. Sim, a gente precisa... Eu vivo disso, né? Eu saí da escola há muito tempo, em 2012. Eu vivo só da clínica e daqui, né? Das aulas, enfim, dos cursos que eu dou, aquela coisa toda, né? Não sou afortunada, não, gente. Mas, assim, sei lá, a minha consciência é tranquila, sabe? O que eu recebo de feedback são positivos. Sei lá, cada um, né, tem um jeito aí de pensar. Não tem sua forma, né, de ver o mundo. Quando eu comecei minha carreira, eu ganhava R$10 por sessão. De um paciente meu que era do estágio da psicopedagogia. Ele quis continuar comigo, mas lá nas universidades é muito barato, né?
Claro, gente, isso foi em 2005, faz muito tempo. Mas assim, não pagava nem meu ônibus, gente. Mas eu precisava, ele queria continuar, porque eu fiz, né, o estágio, da mãe falou, queria continuar com o tempo. Eu falei, mas eu já me formei, não posso continuar atuando aqui. Ela falou, mas se você abrir algum lugar, eu vou. Né? Aí eu fui, foi assim que eu comecei, e tá tudo certo. A minha época era tudo mais difícil também, né? Não tinha muito. O ganho não é só financeiro, né? Não. Experiência. Eu já atendi e a criança, né? E a família não tinha condições de pagar. E aí a criança me pagava com um desenho. Deus, que fofinho! Toda sessão ela levava um desenho, né? Que é o que eu tinha combinado com ela, e foi muito bom, porque a gente trabalhava em cima daquilo que ela levava, né? E aí eu não ia atender. E a tua experiência maravilhosa, maravilhosa. Então, eu acho que tem que ter um ganho secundário, ou um ganho primário, e a clínica vir como secundário, até a pessoa se estabilizar e ter condições, né, de fazer esses manejos, não deixar só o financeiro dominar, né? Ninguém tem que atender de graça, não, mas a gente tem que ter esse senso, né? Pois é. Mas, enfim, né, fica aí, gente, né? Passei para vocês o que eu conheço, o que eu sigo, mas, como você falou, Clara, aí cada um tem o seu jeitinho aí. Mas só para esclarecer que vocês ouvem isso, vocês falam, pode ou não pode? Vocês já sabem agora. Mas daí é de cada um, se você já faz um trabalho assim, paciência, né? Daí você vai se adequando com o tempo aí, enfim. Às vezes também precisa de um tempinho, não sei. Só tem que não usar muito jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho brasileiro. Gente, mais dúvidas? Vamos tirar uma foto, soltar meus cabelos, molhar, parecendo uma. Né? E aí, vamos tirar uma foto, abrir as câmeras, registrar essa nossa aulinha? Adorei vocês aqui, gente. Dani, entre mais, Dani. Adorei ver sua carinha. Renata, maravilhosa. Sempre indicando o povo lá no Conexão. Então, vamos lá. Vou tirar foto quando estiverem prontas, hein? Sorriam. Vamos ver se ficou boa. Peraí. Tô bem? Sim, sorrisos maravilhosos. Meus amores, já faço o post lá, já posto lá para vocês daqui a pouco, tá? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Dúvidas vão surgindo. Tem essa aula lá, tem a nota técnica lá. Me chamem também, a gente vai trocando figurinhas. E até o próximo encontro. Tá bom? Beijo.